Boa noite. Com muita alegria, represento hoje o Grupo Espírita Irmão Gabriel para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Porém, antes de começar esta palestra, vamos fazer uma prece de harmonização. Senhor, com imensa alegria, estamos aqui nesta terra abençoada, tendo a oportunidade de acrescentar os valores eternos à nossa alma. Somos para sempre gratos, pois estamos compreendendo a consciência que esta jornada muito auxilia no nosso crescimento e aprendizado. O Senhor nos ama e nos dá a oportunidade que merecemos na etapa em que estamos posicionados. Porém, ainda somos necessitados do seu amparo. Ainda sofremos com as dores do corpo, com as injustiças e com as intempéries. Pedimos que a sua luz, seu amor e sua razão estejam sempre nos confortando e nos sustentando, e que possamos cada vez mais abrir nossos corações para esta realidade, aprendendo a nos amar e aceitar como somos e amar o nosso irmão com a mesma igualdade que o Senhor pratica. Agradecemos também a nossos guias espirituais que nos acompanham como enviados do Senhor, em particular o irmão Gabriel e a todos que trabalham na sua casa espírita, e a Jesus, nosso Mestre amado, pelo seu ensinamento e proteção. Que assim seja. Nesta noite, vamos iniciar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema desta palestra é a piedade filial. Ela está contida nas passagens evangélicas de Marcos, Lucas e Mateus. E passa assim essa mensagem. Jesus disse para aqueles que o escutavam: vocês conhecem os mandamentos: não cometer adultérios, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar pai e mãe. E além da passagem evangélica, ela também se refere à passagem do Decálogo, que está em Êxodo, né? Honrem o pai e a mãe, a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. A explicação que os espíritos deram para Kardec é o seguinte, que o mandamento honrar pai e mãe é uma consequência da lei da caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. E o termo honrar quer dizer um dever a mais para com eles, que é o da piedade filial. Jesus nos ensina que além do amor que se deve ter pelos pais, tenhamos respeito, atenção, obediência e paciência. Assim, é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo de um modo em geral. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los em suas necessidades. É proporcionar a eles o repouso na velhice e dar a eles os cuidados que eles fizeram, que eles tiveram conosco na nossa infância. Principalmente com aqueles pais que não têm recursos, né? Que a gente demonstra a piedade filial. Porque existem filhos que dão aos pais apenas o necessário para que eles não morram de fome. Colocam seus pais nos piores cômodos da casa, né? Só para não deixar ele na rua, ou obriga o pai a fazer o trabalho doméstico, né? Agora, a sua mãe cobrou de você o leite que te alimentou enquanto você estava no berço? Ou
contou quantas vezes ela deixou de dormir quando estava doente, ou contou quantos passos deu para cuidar de você? Não, né? Então, o que os filhos devem aos seus pais não é só o estritamente necessário. Eles devem dar a eles as pequenas alegrias do supérfluo, as atenções, os cuidados carinhosos, pois vão retribuir o amor que receberam. Na verdade, tem alguns pais que se descuidam dos filhos, né? Mas cabe a Deus e à consciência deles uma outra oportunidade de reparação. Não cabe aos filhos censurá-los. Porque a gente sabe que pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o nosso próximo, esquecer e perdoar as faltas, e até amar os inimigos, é o que devemos fazer. Então, quanto maior não deverá ser a obrigação em relação aos nossos pais. Então, os velhos, os filhos, né, devem tomar como regra de conduta com os pais todos os ensinamentos que Jesus recomenda para o próximo. E também devem estar cientes de que toda conduta condenável em relação a estranhos, ainda mais condenável em relação aos pais. Kardec enfatiza que o erro que se comete em relação a estranhos pode ser considerado apenas uma falta leve, mas o mesmo erro cometido em relação aos pais pode ser considerado um crime, pois nesse caso existe a falta de caridade e a ingratidão. Duro, né? Os espíritos também fizeram uma análise sobre aquela passagem dos 10 mandamentos, onde está escrito: honrem o pai e a mãe, a fim de viverem mais tempo na terra que Deus dará a vocês. Então, por que Deus naquela época prometeu a vida na terra e não no céu, né? E a explicação está exatamente nessa que Deus dará a vocês, né? Que foi suprimida na Bíblia moderna. O trecho que permaneceu na Bíblia, né? Honre o pai e a mãe a fim de viverem muito tempo na terra, a gente tem que compreender voltando para a época de Moisés, né? E entender que os hebreus, eles viviam e como eles viviam, como eram as ideias e os pensamentos na época, né? Eles ainda não compreendiam a vida futura e os seus entendimentos não iam além da vida presente. Portanto, eles deviam ser mais sensibilizados pelas coisas que viam do que pelas coisas que eles não viam. Então, por isso que Deus falou com eles utilizando uma linguagem que estivesse ao alcance, né? Como se estivesse falando com criança. Os hebreus ainda estavam no deserto e a terra que Deus estava prometendo era a terra prometida, que era o que eles queriam, né? Era o que eles desejavam, nada além disso, né? Então, Deus falou que eles viveriam lá por muito tempo e que eles possuiriam a terra se eles cumprissem os mandamentos que Deus estava passando. Agora, quando chegou a época de Jesus, as ideias dos hebreus já estavam mais desenvolvidas. Então era um momento de receberem um esclarecimento maior. E Jesus inicia a vida espiritual dele dizendo: o meu reino não é deste mundo, e será nele, e não na terra, que vocês receberão a recompensa por suas boas obras. Então, com essas palavras, a terra prometida deixou de ser a material e passou a ser a pátria espiritual. E o Evangelho segundo o Espiritismo termina a explicação desse ponto do Decálogo dizendo:
do respeito pelo mandamento, honrar o pai e a mãe, já não é mais a terra que ele promete, e sim o céu. Bom, é um tema muito importante e significativo, né? A vida familiar reúne tanto espíritos afins como espíritos opositores. E o convívio no lar muitas vezes é de lutas e desavenças. Enquanto somos pequenos, nós amamos os nossos pais com aquele amor integral, confiamos sem rancor. A gente se refugia no colo do nosso pai, da nossa mãe, sem julgar e sempre considera eles os nossos super-heróis. Nesta fase, quando crianças, somos os exemplos da humildade, do amor, da ânsia de saber, da perseverança e da inocência, né? Porém, quando chega a adolescência, que é uma etapa necessária para a individualização, a gente se distancia deste endeusamento que a gente fazia dos pais e, como adultos, criamos os nossos próprios conceitos e atitudes. A gente não vai desenvolver aqui hoje os processos da educação familiar e as suas problemáticas, pois não cabe ao tema. E sabemos que o passado já foi. Já deixamos a vida de criança e como continuar a amar os nossos pais com aquela dedicação, carinho que a gente tinha naquela fase. Um exemplo que a gente pode dar é lembrar daquela frase do Chico: você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. E para começar agora, precisamos pôr em prática o amor. Exercitar ele como fazemos com exercício físico. Comece o seu dia assim: hoje só terei pensamento amoroso. Esta é a chave do nosso aprendizado. Quando temos somente pensamento de amor, não julgamos. Não julgamos a nós mesmos e nem aos outros, pois temos um mau hábito de nos julgar incapazes de mudar nossa má tendência e sempre empurrar com a barriga ou dizer, vai ficar para a próxima encarnação. Mas já sabemos há quantas encarnações estamos tentando? Não é? Achamos que a lista de mudança também é muito grande. Temos orgulho, egoísmo, a impaciência, a intolerância, o preconceito, e a lista vai em frente. Mas e se mudarmos o foco no que está errado? Esquecer que cometemos esses 1000 erros, ou esquecer que temos muitos defeitos? Afinal, a gente não vai tentar praticar o ensinamento do Chico? E para fazer um novo fim, o que realmente precisamos trabalhar é o amor. Com este trabalho, passamos a ter atitudes e sentimentos mais positivos, edificantes. Junto a este pensamento de amor, podemos também praticar a apreciação, começando exatamente em casa, com o próximo mais próximo, apreciando nossos pais, dizendo para eles a alegria que nos proporcionou na nossa existência. Ou conversando, lembrando de alguma passagem significativa, ou aquelas cômicas que a gente passou junto. Na semana passada eu li um artigo no jornal sobre trabalho voluntário, foi no jornal Estado de São Paulo. E a manchete da reportagem era a seguinte: mecanismo biológico explica por que faz tão bem fazer o bem. Lá explicava que atos de generosidade ativam o sistema límbico, desencadeando a liberação de dopaminas, serotonina, ocitocina e endorfinas, que têm efeitos positivos como melhora de dores, os benefícios no sistema cardiovascular, além da sensação grande de felicidade e realização.
Uma psicóloga também afirmava que quando se pratica a generosidade, se exercita a compaixão e que isso que proporciona o sentimento de gratidão. E que quando temos gratidão, o cérebro entende que está tudo bem, o que resulta em bem-estar. Então, com base nesse artigo, né, se temos prazer em auxiliar o próximo, muito mais prazer nós vamos ter em auxiliar o nosso próximo mais próximo, que no caso hoje é os nossos pais, né? Vou contar uma historinha que eu achei interessante, uma historinha do Momento Espírita, chama Apenas um Filho. Então, numa aldeia, as mulheres costumavam se encontrar na praça, em torno do poço, que servia à comunidade. E uma bela manhã, 3 mulheres estavam do lado do poço e uma falou assim, a primeira falou assim: meu filho é muito forte, corre e pula. É com muita alegria que eu vejo ele disputando corrida com os outros meninos e vencer a todos. E a segunda falou em seguida: ai, meu filho canta como os passarinhos. Ele acorda pela manhã e começa a cantar. Conhece tantas canções que enchem de harmonia os meus ouvidos. E como a terceira mulher estava quietinha, né, um homem que estava observando perguntou: você não tem filhos? E a jovem respondeu assim: sim, eu tenho. É um menino, normal, como todas as crianças. Aí passou um tempo, elas com os potes cheios foram caminhando, retornando para suas casas. No meio do caminho pararam para descansar e o homem que estava acompanhando se sentou ao lado delas. Passado alguns minutos, elas viram seus filhos vindo ao seu encontro. O primeiro vinha pulando pequenos obstáculos pelo caminho e correndo. O segundo vinha cantando uma linda canção e sua voz soava encantadora. E o terceiro simplesmente vinha andando, mas ao ver sua mãe, foi em direção a ela e abraçou com carinho. Depois se abaixou, pegou o pote cheio de água e foi andando em direção à sua casa. Aí, nesse momento, as 3 mulheres se voltaram para o homem, que as observava, né, e perguntaram: o senhor, o que achou dos nossos filhos? O homem, de forma sábia, respondeu: realmente, eu acabei de ver 3 meninos, mas vi apenas um filho. É para a gente pensar, né? E como que a gente age com os nossos pais? Carregamos os potes de água deles? Eles não têm culpa de terem envelhecido, porque nós também ficaremos velhos, né? E suas perguntas constantes, seus esquecimentos, suas bizarrices, as suas manias se agravam com a idade. Cabe aqui novamente a gente afirmar que nós também vamos ficar velhos. Então, se um trabalho voluntário gera uma sensação de felicidade, num trabalho de dedicação aos meus pais, que me criaram com os recursos que eles tinham na época, né? A sensação de dever cumprido e de satisfação por vê-los bem atendidos e amados vai gerar uma enorme felicidade. O amor cobre uma multidão de pecados. Essa frase está na primeira epístola de Pedro e ela significa que podemos alterar a nossa vida amando, ajudando e fazendo o bem. Essa ideia também está numa frase do Divaldo que fala assim: o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Então, ficar preso naqueles pensamentos repetitivos de revolta, de desamor, de mágoa ou de raiva não te levam a nada.
Ficar pensando que tem muita coisa para mudar, toda aquela lista que a gente viu, e se sentir derrotado, incapaz de conseguir se melhorar nesta reencarnação, não vai te ajudar a fazer um novo fim. Então precisamos lembrar que nós não vamos virar santos da noite para o dia, mas depende somente de nós o empenho que daremos para melhorar ou aumentar o nosso tesouro que nós vamos levar para outra vida. E o exercício que praticarmos de amor vai fortalecer os músculos do nosso auto-amor, da nossa capacidade de perdão e aceitação. Nossa vida no núcleo familiar é um meio de nos mostrar onde estarão as nossas maiores conquistas, pois os familiares que nos acompanham, que muitas vezes nos irritam ou que queremos modificar, nos mostram exatamente os parâmetros que mais precisamos trabalhar. Nascemos no lar mais adequado para o nosso aprendizado. Será que a gente vai brigar com Deus e falar que nós que temos razão e que nós podemos reclamar? E adianta o que reclamar? Adianta o que ficar se lamentando ou se vitimando? Tudo que passamos fomos nós que criamos. Se não foi nesta vida, foi em alguma outra. Portanto, somos nós mesmos os responsáveis pela experiência que estamos vivendo. Aceite que tudo que acontece não são obstáculos, mas passos no seu caminho. E você que dá valor ao que acontece. Vou dar um exemplo. Se alguém te fala, você é um cachorro azul, tanto faz, você sabe que não é. Mas se te falam, como você está velho, ou como você está gordo, aí você pode ficar ofendido. Na primeira, você sabe que não é um cachorro azul. E na segunda, você sabe ou que envelheceu ou que engordou, não estão falando a inverdade. E a reação a estas duas frases, você que escolhe, você que reage com a importância e o sentimento dado a elas. Analogamente, se seu pai que tem Parkinson derruba um pouco de água do copo, você pode tanto ficar bravo e limpar a sujeira, quanto acolher ele com carinho e limpar numa boa a sujeira. Você que escolhe a reação, você que escolhe o que faz morada na sua mente. Então, novamente, a gente tem que lembrar de mudar o nosso foco. Mudar para o modo amor, como a gente fala agora. Recordando sempre que não estamos sozinhos. Deus nos enviou Jesus e todos os nossos guias espirituais que nos auxiliam quando temos dúvidas e quando estamos aflitos e necessitados de amparo e direção. Mais uma dica que vou dar, hein? Para a gente fazer sempre, com frequência, o Evangelho no lar, pois essa rotina cria um escudo protetor em torno do nosso ambiente doméstico. E vamos encerrar este tema lembrando que os nossos pais, além de estarem aqui para cumprir a jornada que lhes foi conferida, estão nos dando a oportunidade de retribuirmos tudo o que fizeram por nós. E seremos eternamente gratos se tivermos cumprido essa missão com amor e dedicação que eles merecem. Encerrando a palestra de hoje, vou ler O Lema da Vida, de Osório Paz, que está no livro Antologia dos Imortais, escrito por Chico Xavier. Um dia perguntei ao sol: que fazes para fulgir no eterno alvorecer? O astro divino respondeu brilhando: ajudar e esquecer. Interroguei a árvore: que fazes para florir, amar e frutecer?
Ela, embora ferida, falou calma: ajudar e esquecer. Interpelei depois o pão: que fazes para ser vida e bênção no dever? O pão amigo acrescentou sereno: ajudar e esquecer. E disse a fonte límpida: o que fazes para dar-te a renúncia por prazer? Atada ao solo, resumiu cantando: ajudar e esquecer. A própria terra consultei: que fazes para tudo alentar e refazer? Maternalmente replicou bondosa: ajudar e esquecer. Alma, se aspiras à ascensão sublime, na luz do amor, sem nunca esmorecer, guarda o lema da vida em toda parte: ajudar e esquecer. Tenham todos uma boa noite. Que assim seja.